Então, gente, o que é a ONU? A ONU é a sigla para a Organização das Nações Unidas, que é uma organização internacional com o objetivo de facilitar a cooperação em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e da paz mundial. Sua organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Está localizada em Manhattan, em Nova York, e possui outros escritórios que situam-se em Genebra, Nairobi e Viena. A ONU é formada por 193 Estados-membros, incluindo quase todos os soberanos do mundo, e está dividida em diversas instâncias administrativas. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, que tem o objetivo de decidir revoluções de paz e segurança, o Conselho Econômico e Social, que auxilia na promoção da cooperação econômica, social e no desenvolvimento mundial, secretariado, que fornece estudos e informações, e, por último, o Tribunal Internacional da Justiça, que é o órgão judicial principal. Sem a ONU, o objetivo de manter a paz e a segurança entre os países seria afetada, populações seriam prejudicadas por conta das guerras e conflitos internos que certamente não cessariam, e alguns países membros não teriam voz para impor suas vontades diante do mundo. Bom dia, meu nome é Isabel e eu vou falar algumas curiosidades sobre a ONU. Bom, as línguas oficiais da ONU são o inglês, francês, russo, árabe, mandarim e espanhol. Desde o dia 2 de 1 de 2017, a ONU é presidida pelo secretário-geral português Antônio Guterres. Ele substitui o sul-coreano Ban Ki-moon. A ONU é mantida através de contribuições financeiras pelos países membros. Os países que mais contribuem são Estados Unidos, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, e que no dia 24 de outubro se é comemorado o Dia da ONU. Os elementos gráficos usados na sede são baseados em desenhos propostos por dois importantes arquitetos do século XX. São eles Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Meu nome é Letícia e vou falar sobre a criação do Estado de Israel. Israel faz ligação entre Ásia, África e Europa, e quem dominasse essa região dominava o comércio e o velho mundo. Antes de ser decidido pela ONU que Israel seria um Estado independente, a região era chamada de Palestina, onde os árabes, que seguem o islamismo, habitavam ali por gerações. O movimento sionista, que pregava a solução estadista para a questão judaica, incentivava a ocupação dos judeus na Palestina, no fim da Segunda Guerra Mundial, e logo começaram a ter domínio sobre as terras. A Palestina, nessa época, pertencia ao Império Turco-Otomano. Quando esse império acabou, no final da Segunda Guerra, essa área foi dividida entre os vencedores da guerra. A Palestina, a Galileia, ficou para os britânicos, mas os judeus migraram para a Palestina. Em 1945 foi criada a ONU, e eles viram a necessidade de criar um Estado para os judeus. Em 1947, a ONU divide a Palestina entre os islâmicos e os judeus, mas ambos queriam que a sua capital fosse Jerusalém. Então a ONU transformou Jerusalém em uma cidade-estado para uma terra internacional. Os palestinos, os islâmicos, não aceitaram. Os judeus, que já eram 30% da população, ficaram com mais da metade da área e com os vales férteis, enquanto os palestinos, eles viviam ali há gerações, menos da metade do país e com a área semiárida. Então, em 1948, foi criado o Estado Judeu, Israel. Foram atacados pelos árabes palestinos, mas se defenderam porque vinham investido em armamento e eles também eram aliados dos Estados Unidos. Em 1993, houve o Acordo de Paz de Oslo entre os palestinos e os judeus, mediado pelos Estados Unidos. Nesse acordo, teve a criação da Autoridade Nacional Palestina, que iria ficar na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Israel tinha o compromisso de tirar todos os assentamentos dessas áreas e conceder a independência da Palestina em 10 anos, mas isso não foi feito. Quando fez 9 anos, em 2002, Israel construiu um muro separando Israel e Cisjordânia para evitar a migração em massa e controlar algumas áreas. Em 2005, Israel retirou todos os judeus da faixa de Gaza, mas não da Cisjordânia, cumprindo o acordo de 93. O ódio dos palestinos por Israel foi aumentando e foi sendo criado grupos terroristas que foram ganhando espaço no governo na Palestina. Em 2006, o grupo Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza e começaram a controlar toda essa região. Os
Palestinos, árabes e islâmicos que vivem na Cisjordânia, eles aceitam a existência do Estado de Israel e a convivência entre eles. Só que os que moram na faixa de Gaza, eles não aceitam. Então, eles continuam lutando contra a total destruição do Estado de Israel. Agora, imagina se o Estado de Israel não fosse criado. Provavelmente, os judeus, os palestinos, eles não teriam esse ódio todo e os grupos terroristas não existiriam e não afetariam o nosso mundo do jeito que está afetando. Bom dia, eu sou Noemi e irei falar sobre a retrospectiva do Estado de Israel. 1897. O primeiro congresso sionista na Basileia, Suíça, marca um movimento que reivindica um Estado para os judeus na Palestina. O Oriente Médio não foi escolhido ao acaso. Segundo os judeus, eles viviam lá até serem expulsos pelo Império Romano no século I. 1939. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os nazistas alemães passam a perseguir os judeus por toda a Europa. Estima-se que 6 milhões tenham morrido em campos de concentração e de extermínio. Esse acontecimento ficou conhecido como Holocausto. 1946. Ao final da guerra, com milhões de judeus perseguidos sem ter para onde ir, o sionismo ganha força. Os britânicos que dominavam a Palestina tentam evitar a imigração de judeus para a região. Mais de 50 mil refugiados são detidos na ilha de Chipre. 1947. Em 29 de novembro desse mesmo ano, a ONU aprova a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Líderes judeus aceitam a resolução da ONU, mas os países árabes não. Na época, viviam na região 1,3 milhões de árabes e 600 mil judeus. 1948. Enquanto as tropas britânicas deixam a Palestina, grupos sionistas agem para organizar logo o Estado judeu. Em 14 de maio, o presidente da Agência Judia para a Palestina, David Ben-Gurion, anuncia a formação. Entre 1948 e 1949, os países árabes vizinhos não reconhecem o novo país e tem início a Guerra da Independência de Israel, a primeira de muitos, de uma série de conflitos entre árabes e israelenses. A guerra terminou em 1949. Israel não só vence, como consegue a ampliação do Estado judeu. Bom dia. Hoje eu vim falar um pouco sobre a criação da OTAN, como Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é uma organização militar composta por 29 países, que se formou no ano de 1949. Ela foi constituída no contexto histórico da Guerra Fria como forma de fazer frente à Organização Militar Socialista, Pacto de Varsóvia, liderada pela ex-União Soviética e integrada por países do leste europeu. A OTAN existe e atua até os dias de hoje. Enquanto o Pacto de Varsóvia deixou de existir na década de 1990 com a crise do socialismo no leste europeu. A sede da OTAN fica na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, e as línguas oficiais são inglês e francês. Como objetivos principais da OTAN, podemos citar: garantir a segurança militar no continente europeu e exercer as influências nas decisões geopolíticas da região. Os 29 países da OTAN. O que seria da OTAN sem os Estados Unidos? Ela poderia significar o fim das guerras e do terrorismo no mundo, pois a OTAN terminou após o colapso da União Soviética e a dissolução do Pacto de Varsóvia em 1991. Naquela época, não havia um gigante além da União Soviética para assumir tal posição. Embora os Estados Unidos se esforçassem tanto para manter a OTAN funcionando, caso contrário, a dissolução da OTAN poderia significar uma receita para o encolhimento dos Estados Unidos da supremacia sobre o mundo. E eu vou falar sobre as principais ações e intervenções militares da OTAN. Bom, a primeira foi entre 1922 e 1905, houve a intervenção militar na Guerra da Bósnia, e a OTAN continuou com operações militares até 2004. Houve a intervenção militar em Kosovo. Em 2014, houve a atuação na segurança e assistência na Guerra do Afeganistão. No Iraque, missão de treinamento no Iraque em 2004. Houve a ação antipirataria no Golfo de Aden.